A gente começa aí para um conceito muito importante. E esse conceito tem a ver com a cultura, tá? Só um minutinho para deixar alguém entrar aqui. Tem a ver com cultura material e imaterial. E esse conceito ele é importante porque ele denota uma série de instrumentos que nós temos no Brasil. O patrimônio em si, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de símbolos, a gente está falando também de modelos arquitetônicos, a gente está falando de modelos linguísticos. Isso tem a ver com a cultura, com as tradições, com os valores, com as ideias, com as concepções. Isso tudo tem a ver com a ideia de cultura. E ela não é simples de analisar, ela é bem complexa, na verdade. E aí é um item no Enem, muito interessante, chamado patrimônio material e imaterial. É um item que, na verdade, é a habilidade primeira deles, né? Reconhecer patrimônio, forma de cultura, etc. E aí, quem traz esses conceitos muito bem vívido é o IFAM, Instituto Histórico, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil. Tem o IFAM aqui no Espírito Santo, ele está alocado numa região na subida da Cidade Alta. Cidade Alta, historicamente, ela é a antiga grande residência, grande local da elite espírito-santense no período colonial, e o IFAM acabou tendo ali uma portinha para eles, um núcleozinho onde eles fazem o tombamento histórico, né? E não só ali, claro, em toda a região do Brasil tem um localzinho do IFAM, onde eles fazem esse tombamento. Então, o tombamento material, ou seja, o patrimônio material, esses bens históricos, sítios arqueológicos, aquele que a gente vê a paisagens, né? Os bens individuais, os móveis, as coleções, os acervos, os museus, os documentos, os vídeos, fotografia, tudo que é material passa a ser considerado um patrimônio desde que ele tenha o quê? Desde que ele tenha uma visão histórica muito aprofundada. Vocês podem ver aí no pano de fundo, essa é uma cidade histórica que é Ouro Preto, a antiga Vila Rica de Ouro Preto. Então, essa vila, ela traduziu no período colonial uma parte importante da história, talvez a cidade mais urbanizada do período colonial da América Latina. E basicamente ali nessa tradição arquitetônica, nesse bem arquitetônico, museológico ou artístico, se fundou um patrimônio mundial. Vila Rica de Ouro Preto, ou Ouro Preto, né, Vila Rica chama que é do período colonial, mas Ouro Preto é a cidade urbana brasileira e histórica, um patrimônio mundial, não é nem um patrimônio brasileiro. Ele vai além, ele é um patrimônio mundial. Então, isso é um ponto que a gente tem que pensar. Quando se vem aquilo que a gente chama de tombamento, que passa por livros de verificação, ele tem que passar por toda uma verificação de pessoas especializadas para fazer o tombamento. Isso é um exemplo de patrimônio material. Mas é muito diferente, né, de um patrimônio imaterial. Mas aí, quando eu tenho um patrimônio material, e eu vou dar um exemplo daqui do Estado, exemplos, aliás, do Estado, exemplo, o Convento da Penha é um patrimônio material brasileiro, porque ele é um objeto arquitetônico antigo, que tem uma, digamos assim, um referendo histórico para nós capixabas. Então, ele tem uma conotação de patrimônio material, da mesma forma que o Museu Solar Monjardim, que fica ali em Jicutuquara, ele é de um antigo senhor de escravos, né, José de Monjardim, que teve assim uma expressão grande no Estado, tão grande que ele chegou a levar um dos palhos da coroa na cabeça de Dom Pedro, ajudou a coroar Dom Pedro, e acabou a residência dele virando um grande patrimônio histórico, que é uma antiga casa do período açucareiro e do período cafeeiro, evidentemente, ele tem uma instância maior. Então, evidentemente, são patrimônios constituídos pela história.
ou pela arte. Vou dar um exemplo para vocês, que é o Palácio Anchieta. Ele não é um patrimônio, e nem pode ser tombado no patrimônio. O Palácio Anchieta, existe uma explicação para não ser tombado como patrimônio. Ele foi modificado, porque aquela edificação era um antigo colégio Santiago, um colégio jesuítico. E ele foi mudado, foi basicamente modificado no governo Jerônimo Monteiro. E como é um patrimônio modificado, ele não pode, evidentemente, fazer parte desse patrimônio arquitetônico do Espírito Santo. Então, a gente tem essa diferenciação. E aí, o IPHAN, ele faz o tombamento desse patrimônio, né, que é um antigo instrumento, desde 1937, né, havia destruição de bens culturais, e aí o Instituto IPHAN faz essa vigilância, essa preservação dos patrimônios artísticos ou arquitetônicos brasileiros. Né? Existe todo um ritual jurídico para isso, né, para ver se isso é possível ou não é possível. No mundo, obviamente, tem alguns patrimônios. Né? E tem aí, na verdade, também, os instrumentos que vão proteger os patrimônios, que são os núcleos históricos, né, do Brasil de referência. Né? Você tem uma possibilidade de proteção pela lei, né, e tem a possibilidade de colocar antigas cidades, antigos vilarejos em condições de patrimônio, até proteger culturas que poderiam estar perdidas, tá? Isso é muito importante. Algumas partes muito especial da cultura brasileira, de alguma sociedade, de alguns famílias tradicionais ou grupos tradicionais acabam sendo preservados por causa do instrumento de proteção que o IPHAN dá. Né? Feito pelo governo Vargas, né? Até porque ele se destruía muito patrimônio, ele tem uma atenção especial a isso e acaba constituindo o IPHAN, que até hoje está aí presente fazendo essa intervenção. Estão vendo aí vários tipos de patrimônios materiais que nós temos no Brasil. Diversos, aliás. E esses diversos patrimônios compõem a nossa parte histórica brasileira e também artística. Evidentemente, se eu tenho uma parte histórica, é porque ela também tem uma parte artística. Nenhuma igreja, nenhuma rua, ela é feita, digamos assim, aleatoriamente. Ela tem toda uma formação de ideias, um valor embutido histórico, simbólico naquele lugar. Para vocês terem uma ideia, até hoje as ruas romanas, elas são muito bem quistas, elas ainda existem e são muito fortes. Eu acho que é mais forte que qualquer rua asfaltada aqui no Brasil, porque elas perduram até hoje. Né? Então, assim, são muito bem feitas as ruas romanas, que existem em Roma, existem em outras regiões do mundo, na Europa, né, principalmente. Até hoje, né? Se você for em Israel, você vai conhecer algumas arquiteturas romanas deixando por lá que persiste até hoje. Aí entra aí um debate muito interessante, que é o seguinte, né? A pressão imobiliária. Isso aconteceu em Santa Teresa no ano de 2019, né? A prefeitura estava tentando aprovar, né? A pressão imobiliária, na verdade, estava travando o processo de tombamento histórico de Santa Teresa, e porque Santa Teresa é importante, que foi uma das primeiras residências dos imigrantes alemães e, posteriormente, os italianos também vieram para cá, e ali fizeram uma grande, digamos assim, cultura arquitetônica que acabou virando um patrimônio. E aí há uma disputa aí entre as empresas imobiliárias, né? E exatamente também o processo de tombamento histórico, né? Então, vejam que, basicamente, o patrimônio tem a sua importância. E as imobiliárias pressionam para isso, né? Se vocês lembrarem bem, né, no ano passado, até hoje está recorrendo isso, em Jardim da Penha nós temos alguns galpões de café do IBC. O galpão do IBC segurava um café. E, basicamente, uma empresa de São Paulo está pressionando, uma empresa imobiliária de São Paulo está pressionando
para exatamente destruir aquilo ali e criar ali um edifício de luxo, etc., que é vender caríssimo. Né? Então, aí, de novo, as pressões imobiliárias, elas acabam pressionando a aquisição do patrimônio cultural. E aí a gente pode, assim, bem, mas não é mais importante desenvolver a economia do que as tradições que estão ali? Aí depende da figura. Na Europa, por exemplo, esses prédios arquitetônicos, eles são muito importantes, porque eles dão uma ideia de nacionalidade. Os alemães só se reconhecem como alemães porque eles têm lá um patrimônio material visto, eles têm a sua história contada. E eles dizem, não, nós somos descendentes dos romanos, nós somos descendentes dos visigodos, e nós temos uma tradição. Então, essa tradição decorre também das suas heranças, seus ancestrais, e das suas heranças ligada às tradições da arquitetônica. Minha irmã visitou a Alemanha em 2016, e essa tradição dos castelos que tem, essa proteção que eles têm da arquitetônica, é muito importante. Eles dão isso como uma fruto da nacionalidade. Então, a gente tem aí um problema no Brasil. A gente tem a pressão imobiliária que quer destruir ao mesmo tempo que nós temos que pensar nesse patrimônio como algo nosso. Bem, e aí, caminhando com isso, né, com esse debate, nós podemos pensar no patrimônio imaterial. Se, por um lado, eu tenho um patrimônio material, que é as coisas físicas, eu tenho imaterial. E esse imaterial, ele está na linguagem, está até na receita, está nas representações, está no conhecimento, está nos artefatos, está nos lugares da cultura. Então, nós temos vários povos com tradições. Aí eu vou lembrar para vocês, exemplo dos pomeranos no Espírito Santo, né, que é uma coisa bem próxima da gente. Os pomeranos, eles têm uma tendência a preservar a língua, né? É um grupo constituído no Brasil a preservar a língua. Estou dizendo isso porque eu estudei um pouco os pomeranos no artigo que eu fiz, e a gente consegue perceber como a tradição e as expressões, elas vêm de muito tempo. Aliás, a própria religião trouxe para eles a preservação da tradição. E, nesse sentido, essa tradição e representação faz muito sentido para a ideia de grupo, para a ideia de elementos que existem pessoas ligadas entre si. Então, por exemplo, os pomeranos levam muito a sério seus valores morais, de você não poder casar com outra pessoa, não ser um pomerano, de você ter que viver isolado, de você ter um sistema de representações, por exemplo, de casamento, né? Eles casam diferente, a pomerana casa de preto. Então, eles levam essa tradição muito a sério. Isso faz parte de uma cultura imaterial, os artefatos, os objetos, a linguagem, a prática, a forma, né? A gente tem, por exemplo, aqui, as paneleiras de goiabeiras, que tem uma tradição cultural vinda dos indígenas que fazem a panela, que esse patrimônio também é preservado. Isso é levar em consideração as tradições, as receitas, as cantigas, etc., são levadas em consideração. Isso é uma ideia, e é uma ideia muito interessante, né? Quando eu estava pesquisando, fiz uma básica pesquisa sobre pomeranos no Estado, havia uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? Muitos alemães vinham ao Brasil tentar estudar a língua pomerana, porque ela não mais existia na Europa, ela não mais existia na Alemanha, e ela somente existia ali. Né? Então, isso é uma tradição muito interessante. Então, os alemães vinham aqui buscar essa tradição e tentar resgatar na Alemanha em algum lugar. Não conseguiram, evidentemente, mas eles tentavam fazer isso. Então, algumas expressões só existiam aqui. Isso tem que ser levado muito em consideração quando a gente fala em povos tradicionais. Essas tradições são protegidas por lei também, como as tradições materiais, ou, aliás, como os artigos materiais. Então, o patrimônio imaterial ele é transmitido de geração em geração.
E ele vai sendo constantemente recriado pela sua história, pela sua identidade, pela sua diversidade cultural. Então, ela tem uma criatividade humana. Então, nós, seres humanos, somos capazes de criar receitas, identidades religiosas, identidades sociais, identidades culturais. Então, nós absorvemos isso e transformando isso de geração a geração até se transformar em um patrimônio. O ticumbi é um exemplo aqui do Estado, né? É algo levado de, é uma tradição levada de geração a geração, né? E até o levante do Márcio também, de geração a geração, no qual, né, nós entendemos que é algo positivo. Tá? E aí tem um patrimônio mundial. Então, se eu tenho um material imaterial, tem um mundial. Né? A ONU faz, a Unesco faz isso. Né? O patrimônio cultural mundial tem monumentos e sítios arqueológicos, são para a memória e para a identidade dos povos algo imprescindível. Né? Todo mundo vai lembrar do Egito quando fala, por exemplo, pirâmides. Todo mundo vai lembrar da França quando fala da Torre Eiffel. Todo mundo vai lembrar de algum lugar ou algum objeto que existe. A gente tem essa característica. E aí a Unesco ela faz esse tombamento, né? Por exemplo, o Cristo Redentor é um patrimônio mundial. Então, quando eu falo no Brasil, você lembra logo do Cristo Redentor, é um patrimônio mundial e é necessário Professor, pode falar. eu acho que o slide está parado no patrimônio imaterial. Não passou. Ainda está no material ainda? Agora passou. Tá aí? Mundial. Agora foi. Beleza. Tá no mundial, porque eu deixo parado mesmo às vezes. Em alguns casos, né? Então assim, monumentos que trazem tradições, valores, ideias, concepções, né? Que dá identidade a um grupo, que dá identidade a uma nação, que dá identidade a um conjunto de referências. É um patrimônio mundial. O Papa esteve em Ur, né? Ur é a cidade histórica mesopotâmica, no qual Abraão teria nascido, ou se diz assim nas tradições bíblicas que ele teria nascido. Essas cidades se tornaram patrimônio mundial, que são antiguíssimas, e por serem antiguíssimas e terem um valor sentimental e cultural, são tradições. Né? No Egito, elas não são as únicas pirâmides, mas são as principais pirâmides. As três pirâmides do Egito não são as únicas, mas são as principais. Existem outras, menos importantes. Na África, aliás, tem outras pirâmides além do Egito, né? Para o sul da África tem pirâmides. Não são tão importantes para a tradição mundial, e a pirâmide do Egito, evidentemente, a gente já lembra de uma tradição cultural histórica avançadíssima como o Coliseu. Aí eu pego para vocês a questão do Enem. E talvez algum de vocês tenha feito alguma questão do Enem, né? Talvez não. Isso é um ponto-chave para a gente discutir aqui. Quando eu vou fazer uma questão do Enem, eu preciso saber que caminhos eu vou ter. E esses caminhos são imprescindíveis para acertar. Às vezes, uma prova do Enem, eu com um colega que para mim é o maior especialista de Enem no estado, né? Ele está falando para mim que algumas questões de matemática são muito mais simples que algumas questões de literatura. Aí a gente consegue perceber isso pelos erros dos alunos. Algumas são mais confusas, aí depende daquilo que a gente chama de comando da questão. O comando da questão vai dar um entorno. E eu digo para vocês, a parte mais principal para estudar o Enem é fazer questões do Enem, né? Porque você vai saber diferenciar. Algumas questões, ele até falou, ele fez esse último Enem, ele estava comentando comigo, algumas questões não vale a pena nem fazer, né? Porque, vamos pensar no TRI. O que é o TRI? A teoria de resposta ao INTER. O Enem, ele faz, a partir do TRI, uma teoria, né, que o aluno tem possibilidade de acertar ou errar uma questão. Isso em outras palavras. Bem simples. Né? É muito mais possível o aluno, ele acertar as questões médias, fáceis, entre aspas, que a gente classifica em médias e fáceis, mas geralmente
A gente não consegue essa classificação perfeita. E errar difíceis. Muitas vezes, o cara que faz 700 pontos em matemática faz 200 em linguagens, por exemplo. Essa discrepância que o TRI pega, ele acaba reduzindo a pontuação do cara. Porque ele entende que o cara pode ter chutado alguma coisa. No universo de 45, se o cara acertar todas as difíceis, errar todas as fáceis, e acertar a média, ele vai ter a mesma pontuação que o cara que acertou a fácil e a média. Porque o TRI entende que o cara, se ele acertou a difícil, ele tinha que ter acertado a fácil. Então, aí está a importância de entender o TRI na hora de uma prova. E a importância, às vezes, de você fazer as fáceis e as médias e deixar as difíceis para trás. Porque vamos pensar bem, pessoal. Em algumas situações, o cara, acertando as fáceis e as médias, tem mais possibilidade de entrar na universidade que o cara que acertou todas as difíceis. Então, isso é algo que tem que ser pensado por vocês na hora de fazer uma prova, até porque não dá para fazer. Eu já fiz essa prova, assim, de questões, você não consegue fazer a prova toda em 5 horas. São muitas questões, são 90 questões em 4 horas e meia, 90 questões em 5 horas e meia, mais a redação. Então, é algo muito complexo de fazer. Muitas vezes você consegue entrar na universidade só pelo fato de fazer as fáceis e as médias, e deixar as difíceis para trás, porque o TRI vai entender se você errar. Curiosamente, né, se você acertar as médias e as fáceis, você vai ter uma pontuação maior que o cara que acertou todas as difíceis, né? Mas pelo menos que entende aí o TRI. Bem, aí tem a questão. E olhem bem a questão, né? Foi de 2015, e eu não vou começar com vocês pela questão lá em cima. Vamos ser hábeis, como diz um colega meu, a gente tem que ser hacker, né? A gente tem que ser hacker e não ser o talento. O talento é aquele que está devagar demais. A gente tem que ser hacker. Então a gente começa exatamente pelo comando da questão. Olha, eu tenho que saber pelo menos o que o cara está querendo de mim. Então observe só. O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como Iraque a destruturação do Odá. Ele já me deu a ideia, né? Ou seja, ele quer saber causa e consequência, quer saber a consequência. Já tentei para você. Quer saber a consequência, né? E isso é uma habilidade. Você saber causa e consequência é uma habilidade no Enem. Então, ele está falando, já sei que ele está falando de atentado. Eu sei que ele está falando de causa e consequência. Bem, aí eu vou lá para a letra A. Homogeneidade cultural. Letra B, patrimônio histórico. Letra C, controle ocidental. Letra B, unidade étnica. Letra E, religião oficial. Evidentemente, eu lendo daqui, lendo as questões, lendo os itens, né, de resposta, eu já sei que não dá para mim ter logo uma ação de resposta. Então eu vou ter que ler. Ainda bem que o texto é pequeno, porque geralmente o mais difícil é quando o texto é grande ou você tem que comparar texto. Então, observe só. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria, de Nairobi, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando um ato de crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos, em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. O tipo de atentado descrito, ou seja, a destruição da antiga capital da Síria, tem como consequência para as populações, como o país como o Iraque, a desestruturação de. Está na cara, né? Assim, está na cara que é a letra B. Eu pergunto para vocês, precisavam de eu saber o que era Estado Islâmico? Não. Precisava de eu saber o que era crime de guerra? Não. Precisava saber que era sítio arqueológico, que era patrimônio histórico. Bom, isso é facílimo de entender. Mas vamos aprofundar a questão, né? Ou seja, vamos pegar a questão como um todo. A tradição, a ideia da questão como um todo.
O que é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é um grupo que nasceu no Oriente, que queria a volta do califado. O que é califado? Um grupo de pessoas que dominam a partir da religião. Esse Estado Islâmico surge a partir de 2010, 2012, e acaba recrutando pessoas a partir da internet. São jovens. São jovens islâmicos que moram na Europa, estudam na Europa em lugares extremamente, assim, uma dificuldade social muito grande, um risco social muito grande. Acaba tendo ódio por aquele sistema e acaba voltando para os seus países. E pegando outras pessoas para se tornar homem-bomba, né, para se tornar pessoas que podem fazer atos terroristas. E esse Estado ele surge com uma visão muito forte ligada à teologia islâmica, que é o islamismo. E aí é uma outra coisa que precisamos para decodificar a questão. O que é o islamismo? Na cultura árabe, o islamismo surge a partir de Maomé, no ano 500. No ano 500, aí a Bíblia já estava feita, tá? A Bíblia foi feita em 325, e no ano 500, Maomé dá início, ele é um pobre, né, na região ali da Arábia Saudita, ali se adorava deuses, né, e ele, segundo a tradição, o Maomé recebe o anjo Gabriel, que seria o anjo que anunciou a vida de Cristo, anuncia ele como grande salvador e que vai implantar uma nova religião. Maomé conhecia o judaísmo, conhecia o cristianismo, né, anos depois de Jesus, e começa a fazer uma série de inovações dentro da religião, levando em consideração o judaísmo e levando em consideração ao judaísmo, né? Tanto que se vocês lerem ao Corão, vocês vão perceber que lá tem a história de Davi, tem a história de Jesus, eles conhecem a história de Jesus, tem a tradição de Moisés, todas essas histórias compiladas dentro do Antigo Testamento e Novo Testamento, está lá no Alcorão. Aí tem uma grande diferença, né? Qual a dificuldade de ler o Alcorão? Na Bíblia é tudo mais histórico, isso é fácil. Na tradição islâmica, não é isso. A tradição islâmica são, digamos assim, quase uma poesia. Então, por exemplo, você vai lá começar o livro, você vai começar o livro por Davi, curiosamente. Aliás, por Davi não, por Moisés. E fala assim, Moisés enviou as 3, 4 pragas, que são esses textinhos que podemos chamar de suratas. Enviou as 10 pragas, mas não tem toda a história, só tem esse trecho. Então você subentende que alguém enviou a praga. Então, o grande problema do islamismo está, na verdade, na interpretação, não na interpretação deles. Na nossa tradição ocidental, nós temos uma interpretação que vem, por exemplo, da Igreja Católica ou vem da Igreja Protestante. Alguém, um pastor, alguém estudado, ou um padre, eles são imbuídos de um estudo que eles conseguem explicar a tradição bíblica. Não é a mesma coisa no Islã. Qualquer um pode traduzir ou interpretar da forma que quiser. E um desses itens que está lá no Alcorão é chamado de Guerra Santa. E esse é o grande problema. Na época de Maomé, ele foi perseguido, né, por outros indivíduos que não gostavam dele, e evidentemente nem da sua nova tradição, e traziam consigo a vontade de aniquilar o islamismo, ou aquilo que nascia que chamaria de islamismo. O Maomé disse, não, então uma guerra por Deus, uma guerra santa. E aí ficou essa ideia da guerra santa, que até hoje o Estado Islâmico utiliza isso. Não, nós estamos numa guerra santa contra os Estados Unidos, os países do Ocidente, que não seria só os Estados Unidos, seria a França, a Alemanha, etc. E aí tem uma outra coisa interessante nisso tudo, dessa grande tradição, que é o seguinte, o grande Satã, né? Na tradição islâmica tem um grande Satã. E no livro diz que o grande Satã viria do Ocidente. E aí vocês imaginam que é o grande Satã para os islâmicos, né? Então toda essa tradição costurou na ideia desses meninos jovens, né, que querem um califado, ou seja, querem que a religião ela domine o espaço público. Então, todas as leis são feitas a partir da religião. Esse é o Estado Islâmico, né? Se eles pegam, por exemplo, um cristão, eles têm a ideia que um cristão, por exemplo, é um politeísta, porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles não concordam com o politeísmo. Para eles, o politeísmo é uma abominação. Então, o Deus dele é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó como nosso, mas Deus é único, ele não pode ser três. Então, todas essas interpretações
acabam surgindo esses grupos mais terroristas, mais fortes. Evidentemente que nem todo o islâmico é terrorista, isso é 0,1% da população. A maioria dos islâmicos acredita numa igualdade, né, porque tem isso também no livro. Mas essa tradição é bem diferente e cria grupos radicais, como tem grupos radicais católicos, protestantes, etc. A grande ideia é que, na verdade, esse grupo começou a entender que as antigas cidades que estavam no Oriente, Ur, e outras cidades que é de origem mesopotâmica, feria a ideia do Alcorão, porque tinha visões de deuses, né? Que as sociedades mais antigas, elas compõem a ideia de deuses. E aí acabaram destruindo, né? Não sei se vocês viram, um grupo islâmico destruiu as estátuas de Buda algum tempo atrás, e acabaram destruindo, assim, achando que aquilo não merecia ser divulgado ou visto pela população daqueles países. Resultado, destruíram boa parte daquilo, e aí a ONU vem em condenação, evidentemente, e diz, não, na verdade, isso é um patrimônio histórico mundial e deve ser preservado. Existem tradições, existem ideias, existem valores, existem concepções. E aí a gente percebe o que é o Estado Islâmico, a gente percebe que é aí que é a letra B. Né? Essa questão é uma questão bem fácil, bem tranquila, não precisa de muito. Eu só fiz essa explicação para vocês entenderem o contexto da questão, o que era a questão, etc. Para vocês não ficarem perdidos, do que está falando, do que é, etc. Eu fiz uma contextualização. Mas a questão ela é bem simples, bem dinâmica. Vocês conseguiriam fazer numa tranquilidade, mesmo se não soubesse dessas informações que eu passei para vocês. Alguma dúvida quanto à questão, pessoal? Está tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida sobre a questão do Estado Islâmico ou sobre a questão desse conjunto arquitetônico? Então, vamos fazer uma aula de Islã, porque é um pouquinho delongado. Mas não ficou nenhuma dúvida que vocês queiram perguntar e etc. Tudo bem? Beleza. Seguindo, né? A gente segue as tradições aqui também, evidentemente. E seguindo as tradições, vamos para essa questão. Se vocês olharem essa questão, Enem de 2016, vocês vão ver aí um texto. Quando a gente observa, e o candidato, quando ele observa a imagem, parece um violino, alguém construindo um violino. Beleza, esse é o texto 1, parece uma ideia muito tradicional, etc. Beleza, esse é o texto 1. Vamos para o texto 2. E aí eu chamo a atenção para você, antes de que o texto 2 vá para o comando, porque óbvio que a figura te chamou a atenção, e você viu, vai para o comando, depois você vai para o texto 2. Né? E ele diz o seguinte no comando: o texto chama a atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificou com, letra A, artefato sagrado, heranças materiais, objetos arqueológicos, peças comerciais e conhecimentos tradicionais. Professor, licença. Pode falar. O slide não mudou. Mudou agora? Ainda não. Tá no... Mudou agora? Não, Então tá no chegou? GAB. Sim, gabarito. Tá no GAB. Tá no gabarito B. Mudou agora? Pra mim, não. Tá dando um delay. Aí, agora mudou. Mudou? Beleza. Sim. Eu já entendi o que está acontecendo. Vamos lá para o comando da questão. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens, e como aqueles apresentados na imagem, a gente fica como? Né? Se a gente pegar o primeiro texto que a gente viu, que é esse, é 2016, e a gente pegar aqui, letra A, artefato sagrado. Bem, se eu pegar aquele texto e analisar aqui, eu vou dizer, não tem nada a ver com sagrado. Eu já poderia eliminar a letra A. Herança material, o cara está fazendo alguma coisa ali material, eu vou deixar essa. Objeto arqueológico? Não é objeto arqueológico. Porque o arqueológico, lembro que é uma coisa muito antiga, não é isso. Então, a letra C, essa poderia. Peça comercializável? Poderia ser uma peça comercializável. Conhecimento tradicional? Sim, poderia ser um conhecimento tradicional. Então, já eliminaria a e a C, porque não tem nada a ver com a ideia passada no texto 1. E aí, já eliminando essas,
eu ia para o texto 2, já que não deu para eliminar todas. O texto 2 diz o seguinte: a eleição dos novos bens materiais, ou melhor, de novas formas de se conhecer a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando leis do Estado, apoio de especialistas, revejam imagens, alegorias passados do que querem guardar e definir o seu próprio identitário. Saiu aí do Gotígio, Cultura e Leitura do Passado. E aí a gente poderia pensar o seguinte também. Bem, o que o texto está dizendo? Hã? Ainda não mudou, não? Estou dando delay. Vejam agora se mudou. Sim. Beleza. Então eu já entendi o que é, então dá um delayzinho. Então essa nova eleição de bens materiais, né, que permite que grupos sociais utilizem a lei de apoio de especialistas e revejam a sua imagem, ele está querendo dizer o seguinte: bem, aqui eu tenho uma cultura. Que são povos que têm cultura ou conhecimento. E aqui eu tenho esses povos se identificando a partir do patrimônio que é feito, ou material ou imaterial. Ou seja, esses grupos tradicionais, como os pomeranos, como os indígenas, somente porque eu tenho uma proteção do Estado. Isso ajuda a definir a minha herança. Eu só tenho as paneleiras como grupo porque eu tenho uma proteção do Estado. É isso que o texto 2 está querendo dizer. E aí a gente pensar bem, se eu já tirei 2, ora, é herança material, mas o texto 1, a gente pode ver, e aí olhem vocês mesmos, a gente pode, aí que entra um negocinho que vocês precisam ficar atentos, que a gente chama de destrator. O que é um destrator? É uma questão que vai tentar, ou vai sugerir para você, que aquela questão ali, letra A, está correta. E a letra A, a letra B não está correta. Né? Mas quando eu olho a questão em si, quando eu olho a imagem, para mim é um patrimônio material. Mas isso é um distrator. Porque, na verdade, não é um patrimônio material. Ele está mostrando ali a forma de fazer, e não o objeto já feito. Aí poderia levar o aluno ao erro. É uma peça comercializável? É possível. Mas, vejam bem, o texto 2 falou de peça comercializável, o texto 1 falou de peça comercializável, em nenhum momento. Então, só sobra o quê? A letra E. Então, também é uma questão muito simples que vocês podem estar respondendo tranquilamente em relação ao outro, que são os conhecimentos tradicionais. Existem povos tradicionais? Evidentemente, existem povos tradicionais de várias tradições, de vários conceitos, de várias multiplicidades. Mas esses povos tradicionais, eles podem modificar. Nenhum povo tradicional tem que ficar igual que ele já foi. Eles podem modificar à medida que o tempo ele vai se colocando. E aí a gente tem o patrimônio. Vejam, está aparecendo para vocês. Né? Vocês me falam. Eu vou dar um delayzinho. Patrimônio natural. Se vai aparecendo, vocês me falam. Está aparecendo. Apareceu? Beleza. Olha aí o patrimônio natural. Também houve uma convenção mundial que as formações físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas, tudo que é sítio natural, também deve ter o respeito às comunidades, deve ter respeito à cultura que ali está perto daquele patrimônio natural. E aí, vejam bem, o tipo de patrimônio natural que a gente tem no mundo. Cataratas, Fernando de Noronha, Amazônia, são patrimônios naturais da humanidade, biológica, física e etc. Que merecem também ser preservados, se faz até partes para isso, né? Então, elas merecem ser preservadas. Então, isso é um indício de patrimônio natural. Mundial, às vezes é mundial, às vezes é nacional, às vezes é estadual. Isso depende. Reserva Duas Bocas, por exemplo, ela vai ser nacional. Paulo Sérgio Vinha vai ser estadual. Aí você tem patrimônios igual a Amazônia, que é mundial. Né? Então, observem bem que isso muda em decorrer da importância que tem o patrimônio. E aí, nós vamos por uma questão
além dos patrimônios, que vai mexer com vocês, que é a cultura. Né? E aí eu vou mostrar para vocês como a cultura pode ser diversa, diferente, nova, estranha, exótica, e às vezes assim, confronta com nossos valores. Cai muito, aliás, no Enem. Acho que mais cai, foi até tema de redação em 2005, acho que mais cai dentro da sociologia é cultura. E aí, a cultura, na verdade, eu vou usar com vocês um conceito. Tem vários conceitos de cultura. Vários antropólogos, estudiosos, dando o seu conceito de cultura. Eu vou usar um conceito que eu acho o melhor conceito que se tem na atualidade, mas, obviamente, outros estudiosos poderiam usar uma outra definição de cultura. Mas aí, veja aí, o slide vai aparecer. Isso vai aparecer, vocês me falam. Mas antes disso, eu vou alfinetar vocês com uma fala do Marcos Terena. O Marcos Terena, na época, em 1994, é o presidente articulador de direitos indígenas, né? E ele alfineta a gente um pouquinho. Na Folha de São Paulo, isso foi até uma questão do Enem, ele deixou a seguinte, a seguinte estrutura frasal. Mais uma vez, nós, os povos indígenas, somos vítimas de um pensamento que separa e que nos tenta eliminar social, cultural e até fisicamente. A justificativa é de que somos 250 mil pessoas e o Brasil não pode suportar esse ônus, esse peso. É preciso congelar essas ideias colonizadoras, porque elas são irreais e hipócritas, e também genocidas. Nós, índios, queremos falar, mas queremos ser escutados na nossa língua, os nossos costumes. Bom, essa foi uma questão do Enem. Né? Tinha essa tópico frasal que o Marcos Terena tem se dito na Folha de São Paulo. O que ele está querendo dizer? E na sociedade atual, nós temos uma concepção diferencial das comunidades que viveram aqui há muito tempo, tanto indígena quanto comunidades africanas que vieram para cá. E ele está defendendo, do ponto de vista dele, que ainda no Brasil predomina uma questão racial. E aí, como eu falei com vocês, o racismo ele pode ser cultural. E ele pode estar dentro da nossa cultura internalizado, coisa que a gente não percebe. Por exemplo, eu estava vendo aí algumas reportagens no domingo sobre a questão do racismo no futebol, e uma coisa cultural apareceu, né? Existe um autor aí que fala de racismo estrutural, eu já falo do cultural, né? E, assim, como as piadas, eu chamar de grafite, eu chamar de neguinho, ou você chamar de selvagem, isso interfere na vida emocional do indivíduo. Então, o nosso racismo brasileiro, diferente da África do Sul, que ela é bem evidente, diferente dos Estados Unidos, que ela é bem evidente, ela é um racismo que chama de velado, é escondido. É escondido nos livros didáticos, como eu falei para vocês, e quando o Terena está falando isso, ele está falando dessa sociedade que não interage com outros indivíduos, e ele está falando também das tradições que nós não resguardamos. Por exemplo, nós não temos nenhum grande imaginário ou grande museu para o indígena que foi destruído por outros. Não tem nenhuma grande museu para os africanos, e a gente encontra isso em outros países, no Brasil não. Então, assim, aí se cria a ideia do mito da democracia racial, como se no Brasil todo mundo fosse igual. E o que o Terena está discutindo nem todo mundo é igual. Há tratamentos diferentes, e grupos etnicamente diferentes, eles são tratados diferentes. A gente não tem, por exemplo, se a gente tem o SUS para todos os brasileiros, o indígena a gente não tem. E o indígena tem esse direito de viver a vida que ele escolheu. Aliás, todo ser humano, né? John Locke dizia isso, todo ser humano tem o direito, toda cultura tem o direito de viver as tradições que escolheram. Então, muitos indígenas brasileiros, para cuidar da sua saúde, eles saem do Brasil e vai para a Guiana, lá tem o sistema de saúde francês, né, que é ainda a Guiana francesa. Então, assim, ele pula a etapa que deveria acontecer para ele, que é a saúde para o indígena.
né? Se a gente perceber, ele está questionando isso, ou seja, eram 5 milhões na chegada do português, agora são 200 mil. E línguas e tradições diferentes, mas são menores. Então, ele está questionando essa ideia que a eliminação ela não é somente cultural, ela não é somente física, ela não é somente social, ela também é uma eliminação cultural. Se desaparece da história indígena, né? Do ensino regular. Não existe a história africana no ensino regular. Então, isso que ele está tentando questionar para a gente, trazer o seguinte: bem, existe uma ponta racial no Brasil que o próprio brasileiro não consegue reconhecer. Para ser uma ideia, no período da libertação da América, com Simão Bolívar, os indígenas foram chamados para fazer a independência. Isso não aconteceu no Brasil, nem negros, nem indígenas, tanto que os negros ficam fora da Constituição, não é dada a abolição. Então, esses elementos estão internalizados, muito pelo contrário, né? A legislação dizia que o Estado deveria ajudar a aprisionar grupos africanos e grupos indígenas, se necessário. Então, essa é uma etapa a se discutir na nossa história, aliás, na nossa sociedade como um todo, que a gente não pensa essas tradições, a gente não pensa esse ideário. Isso não invalida, por exemplo, que o pomerano não possa ter a sua dignidade, ter a sua própria língua, as suas tradições preservadas. Não invalida isso, muito pelo contrário. O que a gente gostaria é que, na verdade, perpetuasse tanto para pomeranos, índios e negros, o mesmo direito. E aí, meus amigos, o que vocês pensam nisso? O que vocês acham dessa fala de Marcos Terena? Vocês podem falar aí, ficar à vontade. Pelo menos para iniciar essa ideia de cultura. Ninguém acha nada? Olha que tá bem aí, ninguém acha nada. Vou passando, hein? Digamos assim, se caísse esse tema numa redação, como é que vocês explicariam a questão do racismo no Brasil? Ou mesmo a diversidade? Ninguém acha nada? Que bom, né? Então vamos para a cultura, definição de cultura, né? E essa palavra, ela vai receber a cultura como um conceito sociológico, como um conceito da sociedade, vai receber uma infinidade de conceitos. Cada autor vai traduzir de uma forma diferencial o conceito. E aí, para um desses caras que eu acredito, que é o Goethe, né, a cultura é uma rede de significados. Né? Todos nós vivemos e todos nós interpretamos. E nós damos significado a tudo que nos rodeia. Nós damos valor, uma ideia, uma atitude, uma concepção. Então, por exemplo, eu falei para vocês, semana passada, por exemplo, o arroto é um exemplo de significado, de uma rede de significado, e para nós, ela pode significar má educação, mas para o árabe significa uma boa educação. Esse é um exemplo prático de a gente observar a cultura. A gente pode observar, por exemplo, as tradições mais fortes na África ou as tradições mais fortes na Ásia, por exemplo, as mulheres se colocam muitas argolas no pescoço. Para nós, aquilo poderia ser horrível, né? Mas para elas tem um significado muito forte, que é preservar a beleza. Para elas, quanto mais argola a mulher tiver, mais bela ela é. Como pode ser para a mulher ocidental, colocar silicone é uma forma de beleza. Tá? Como exemplo, né, para a mulher brasileira, o formato do corpo, o violão, é uma forma de beleza. E o homem, evidentemente, ele também vai traduzir esses ideais culturais. Mas para nós é muito diferente encontrar povos indígenas, por exemplo, que dão a sua mulher como feição de educação para dormir com um estrangeiro. Na verdade, isso para a gente vira um absurdo, vira algo totalmente assim, contrário aos nossos valores. Mas isso é cultura. Cada cultura ela vai revelar uma ideia diferencial entre os indivíduos. Cada cultura vai ter uma dosagem diferente, né? E há coisas muito interessantes dentro da cultura. Por exemplo,
eu assisti a um documentário de como as pessoas elas internalizam a ideia, por exemplo, de algumas culturas africanas trazidas para o México, por exemplo, e como elas internalizam que na religião o bem e o mal elas têm que conviver. Isso é um traço cultural, é um entendimento cultural daquelas nações. Ou como aconteceu, por exemplo, na conquista da América, que são um choque de culturas, né? Aqui na América, em uma situação interessante da conquista, um xamã, né, um pajé, um cara que dá benção, ele foi ser queimado na fogueira, né, exatamente por heresia, e aí o padre chegou para dar a ele a extrema unção e perguntar a ele se ele queria, evidentemente, ir para o céu. E ele perguntou, né, os espanhóis vão para o céu ou vão para o inferno? Aí o padre falou que os espanhóis iam para o céu. Ele respondeu, então eu quero ir para o inferno. Né? Porque a conquista da América ela foi muito violenta. Então, essa, perceberem, o grupo indígena ele não tem uma noção, ele não tem noção, ou seja, ele não tem essa percepção que nós temos de céu e inferno. E as tradições elas vão modificando com o tempo, evidentemente. Na Noruega tem indígena, né? A gente pensa que não, mas na Noruega tem indígena. Tem grupos indígenas, se declaram grupos indígenas, por exemplo. Então, é uma coisa de respeito à diversidade cultural. A forma de comer, a forma de se alimentar, os chineses comem cães, né, e eles comem mesmo, né, algum tipo de cães, é uma questão cultural. Como nós, arroz e feijão, você não vai encontrar arroz e feijão nos Estados Unidos, cara. Você não vai encontrar restaurante, você vai encontrar fast food nos Estados Unidos, né? Se a tradição para o brasileiro é escovar os dentes ou tomar banho a todo momento, isso não é por europeu nem por americano. Então, a cultura, ela diferencia em imagem, ideias e valores. Até a conquista, o namoro, ela é algo cultural. Na Europa é de um jeito, nos Estados Unidos é de um jeito, no Brasil é de um jeito. Né? Então, são questões culturais que vão aparecendo e vão diferenciando, tradições que vão diferenciando. Vocês podem perguntar. Então, por exemplo, o casamento ele pode unir? Pode. Né? Aqui uma tradição muito interessante, por exemplo, a Pomerana Casa de Preto. E aí tem toda uma explicação cultural em torno disso. Por que a Pomerana Casa de Preto? Existe uma tradição da Idade Média que recorre à Idade Média, que elas, evidentemente, utilizam isso como uma tradição para se casar de preto. Né? Na Idade Média, esse protesto ele vem porque existia uma lei, a prima nocte, na verdade, era uma forma de você fazer um pagamento. A primeira noite da serva, geralmente, era com o senhor feudal, e não era com o seu marido quando ela se casava. Então, muitos casais acabavam casando por debaixo dos panos, ninguém ficava sabendo. E casar é muito caro também, não é qualquer um que casa na igreja, é muito caro. Então, geralmente, em protesto, as pomeranas e outros grupos também casavam de preto em protesto que ela teria pela primeira noite com o senhor feudal e não com o seu marido. Isso é um exemplo de cultura, e óbvio que isso foi mudando, né, gente? Hoje, a questão do vestido preto não tem nada a ver, que era na antiguidade, na Idade Média, naquele momento. Então, são coisas que são... A cultura ela pode se modificar, ela tem uma tradição de modificação e ela vai modificando. Bem, a gente para e inicia por aqui. Né? Eu vou parar deixando essa ideia de cultura com vocês. E a gente inicia essa ideia cultural. E eu peço a vocês, peguem os cadernos do Enem e tentem fazer questões para melhorar essa percepção do distrator, da voz de comando, e mesmo da percepção como é que você pode fazer a questão em menos tempo. Uma questão você faz com 2 segundos, né, no olho. Então, a minha indicação para vocês é que comecem a fazer questões e aí tragam essas dúvidas para a gente que a gente acaba explicando. Ficou alguma dúvida, pessoal, que eu possa responder e ajudar? Ninguém?